Olá, tudo bem? Hoje vamos dar sequência ao estudo do santuário. Estudamos na primeira parte o santuário que Deus pediu a Moisés para construir. Vimos qual era o objetivo do santuário. Cada parte representava a obra de Cristo. Isto é lindo demais. Vimos que também cada objeto tinha significado. Tudo apontava e significava a Jesus, o Cordeiro de Deus que viria morrer na cruz para salvar a humanidade. Mas esta obra já está finalizando. Vamos fazer outro estudo para você ver que já estamos no último compartimento lá do santuário, representando as fases de Jesus, representando a obra de Jesus para nos salvar. Mas antes, precisamos finalizar as festas do santuário, que também nos ensinam as fases que Jesus faria aqui na terra, e já se cumpriu. As 3 primeiras festas estudamos: a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, e vimos como cada uma se cumpriu detalhe por detalhe, e com certeza as outras também vão se cumprir. Por isso a importância de estudar, para que saibamos que Deus está no controle de tudo, desde o princípio, o meio e o fim deste mundo de pecado. Hoje vamos estudar a 4ª festa, o Pentecostes. Esta representa a primeira obra de Jesus lá no céu por nós. E no próximo estudo, o estudo com a 5ª festa, a das trombetas, essa que será o aviso de Deus que está chegando o dia do juízo, o julgamento de Deus. E a 6ª, o dia da expiação, que é o dia que o povo de Deus era purificado, limpos dos seus pecados, ao qual estamos agora nesse momento, na 6ª festa. E depois a última festa que tinha lá no santuário, a 7ª festa, é a festa do tabernáculo, conhecida também como a festa das cabanas. Esta é linda demais, pois o povo era limpo dos seus pecados, Deus havia perdoado eles. Esta representa depois do dia do Senhor, depois que Ele dar a recompensa aos seus fiéis e tiver dado a sentença aos ímpios, à volta de Jesus. Assim como as primeiras festas se cumpriram fielmente, no futuro todas as festas como eram ilustrações para o futuro, estas festas, na verdade, que eram profecias que se cumpriria até o tempo do fim. Por isso, te convido a fazer o estudo completo do santuário. Depois veja o estudo dos 6.000 anos também, que está disponível aqui no canal. Estamos finalizando aí 6.000 anos e no 7º milênio, provavelmente, Jesus estará voltando, como analisamos no estudo. Antes de dar início ao estudo da 4ª festa de Pentecostes, vamos fazer uma breve oração? Querido Deus, hoje vamos dar continuidade ao estudo das festas do santuário, estas revelações que o Senhor deixou para nós na Bíblia. Muito obrigado, Senhor, por nos revelar o princípio, o meio e o fim dessa terra de pecado. Isso nos traz esperança, Senhor. Esperança de um futuro melhor, de um futuro sem pecado, sem morte ou dor. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós e que as Tuas palavras fiquem claras em nossa mente e coração e que seja bênção na vida de cada um que está aqui fazendo o estudo. Isto te peço em nome de Jesus. Meus queridos, no estudo anterior, finalizamos com as festas das primícias. Jesus, a primeira primícias a ser ressuscitado, depois de muitos santos foram ressuscitados ali junto com ele. E depois desta festa das primícias, se contava 50 dias depois da Páscoa, que também é a festa da colheita, também chamada de Pentecostes. A primeira colheita era da cevada, a segunda colheita era do trigo, oferecidas ao Senhor, o doador da terra, certo? A festa de Pentecostes só era realizada 50 dias depois da festa das primícias, certo?
Eles começavam a colher a cevada na festa das primícias no dia 16, aí contava 50 dias depois, era a festa de Pentecostes, para colherem então a segunda colheita, que era o trigo. Por isso Pentecostes, penta, lembra 5, porque eram 50 dias depois da primeira colheita. Em Levítico capítulo 23, ali no verso 15 e 16, diz: 50 dias depois trarão uma nova oferta ao Senhor. No verso 17, os pães eram com fermento e cozidos, diferente das festas dos pães asmos, que eram sem fermento, simbolizando Cristo sem pecado. Agora nesta, os pães eram com fermento e cozidos. Aí no verso 18 e 20, tanto de animais para os sacrifícios. Também no verso 21, fala-se o povo era convocados, reunidos. As 3 primeiras festas eram no pátio do santuário. Já a festa de Pentecostes, eram entregues os sacrifícios no segundo compartimento, no lugar santo. No dia da expiação, era no terceiro compartimento, no lugar santíssimo. Nas festas anteriores, os israelitas comemoravam a Páscoa porque tinham sido libertados do Egito, como está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 9. Desde a saída do Egito até chegarem no Monte Sinai, fizeram uma caminhada de 50 dias. Quando chegaram no Monte Sinai, Deus escreveu os 10 mandamentos e entregou a Moisés. Quando Jesus ressuscitou, segundo a Bíblia, ele ficou aqui na terra 40 dias com seus discípulos. Depois, subiu ao céu para seu Pai, como está descrito em Atos capítulo 1, verso 3. Depois que Jesus sobe ao céu, passa 10 dias, então ele derrama seu Espírito em seus discípulos no monte de Sião. Está aí em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 3. Estavam reunidos no dia de Pentecostes, era um dia de convocação. Então eles estavam no Monte Sião e ouviram um ruído no céu. Línguas repartidas de fogo pousaram sobre eles. No verso 4, e todos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo atua como fogo. Veja lá em Deuteronômio, capítulo 33, verso 2. No Monte Sinai, quando Deus declara sua lei. Êxodo 19, verso 16 ao 20, também acontece igual em Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo. Jesus estava no céu há 10 dias e só derramou o Espírito Santo na festa de Pentecostes. E por que não derramou logo que subiu ao céu? Só após 10 dias. Atos capítulo 2, do versículo 12 ao 15, Pedro explica o que estava acontecendo ali naquele momento. No verso 15 diz a hora, porque nesse horário os sacerdotes entregavam as ofertas ao Senhor. No verso 16 e 17, explica que aquele derramamento do Espírito era uma profecia que estava se cumprindo, lá em Joel. Diz no verso 18 e 19, derramarei o meu Espírito. E no versículo 22 ao 25, continua Pedro explicando que estava cumprindo a profecia de Davi. No verso 26 ao 28, quando Davi estava feliz, pois Deus prometera um Salvador. No verso 29, Pedro diz, ali está seu túmulo, perto de nós. Pedro diz que o Senhor prometeu o Salvador, que viria da descendência de Davi e que se assentaria sobre seu trono. No verso 30. Aí no verso 31 e 32, e foi ressuscitado como foi profetizado que não ficaria na sepultura. E no verso 33, continua, que naquele momento Jesus estava recebendo a promessa do Pai de se assentar à direita e do Espírito Santo e derramar sobre eles naquele momento. No verso 34, estava cumprindo que Jesus estava naquele momento à direita do Pai, e no verso 35, até que Deus entregue seus inimigos. No 36, naquele momento Deus o fez Senhor e Cristo. O que significa Cristo? Cristo significa ungido.
primeiro, a pessoa torna profeta. Segundo, a pessoa torna sacerdote e sumo sacerdote. E terceiro, a pessoa se torna rei. Jesus, no seu batismo, se torna profeta. Ao subir ao céu, foi ungido como sumo sacerdote. E quando voltar, será coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nestes 10 dias que ficou lá no céu, antes de derramar o seu Espírito no dia de Pentecostes, Jesus estava sendo ungido. Pois, quanto tempo leva para ser ungido e como é? Abra sua Bíblia em Levítico 8, o exemplo de Arão sendo ungido. Arão representava Jesus simbolicamente. No capítulo 8, no verso 1, 2, Moisés é que ungirá Arão, o sumo sacerdote. No verso 4, você pode ver, o povo está reunido, como no Monte Sião estavam. No verso 5 até o 9, precisava de toda uma arrumação especial. Aí no verso 10 até o 12, vocês podem ver, também ungia-se o santuário, também, e cada compartimento gastava-se um dia. Então, era 3, o pátio, o lugar santo e o santíssimo. No verso 33, vocês podem ver que 7 dias o Senhor consagrava-os. Daniel, lá no capítulo 9, versículo 24, já tinha profetizado que Jesus seria ungido. Está escrito lá: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então, 7 dias para ungir Jesus, sumo sacerdote, e 3 dias para o santuário celestial, que dá no total 7 mais 3, 10 dias. Como está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 23, as coisas celestiais do santuário também devem ser purificadas. Também em Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao 2, Jesus é hoje nosso sumo sacerdote e no santuário celestial. Arão representava Jesus no santuário terrestre como sumo sacerdote, mas hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote, e não em santuário feito por homens, mas o verdadeiro construído por Deus. Em Apocalipse capítulo 5, verso 8, João vê 24 anciões com tigelas de incenso junto ao Cordeiro. Só os sacerdotes podiam oferecer incensos no santuário. Então, estes que João viu devem ter sido ungidos com Jesus. Como Arão era ungido, Salmo 133, verso 1 ao 3, vocês podem ver, em primeiro o óleo sobre a cabeça, depois, segundo, desce até a barba, terceiro, desce até a sua veste, e por último, o quarto, desce nas montanhas de Sião. No dia de Pentecostes, quando eles receberam o derramamento do Espírito Santo no Monte de Sião, era o momento que Jesus estava sendo ungido. O óleo, como o Espírito Santo, descia na cabeça de Jesus, depois até a barba, depois até a sua veste, desce na montanha de Sião, onde eles estavam. Incrível, né? Isso, Jesus levou 10 dias para o derramamento do Espírito Santo, pois estava no céu se preparando para ser ungido o nosso sumo sacerdote, e em breve será coroado como rei, mostrando o quanto nosso Deus está realizando a sua obra conforme planejou. Está tudo sobre o seu controle, a salvação da humanidade. Na festa de Pentecostes, os sacerdotes tinham que oferecer feixes das colheitas para o Senhor, como está descrito em Levítico 23:16. Naquela manhã, enquanto eles ali recebiam o Espírito Santo,
os sacerdotes estavam oferecendo a colheita ao Senhor. Ali no Monte Sião também houve uma colheita para o Senhor. Como vocês podem ver lá em Atos, capítulo 2, no versículo 37 e 38, muitos se perguntaram: o que faremos agora? E Pedro diz: se arrependam e sejam batizados, e recebam o dom do Espírito Santo. No verso 41, observe lá, foram batizados 3.000 almas, foi ganhas para o reino de Deus. Esta sim é a colheita que o Senhor deseja muito e receber. Mas por que o pão na festa de Pentecostes era com fermento? O fermento na Bíblia tem 2 significados. O primeiro significado é o pecado, como está lá em Mateus 16:6. O segundo significado é crescimento do reino de Deus, como está descrito em Lucas, lá no capítulo 13, verso 20 e 21. Vocês podem ver. Por isso, o pão era com fermento na festa de Pentecostes para representar o crescimento do reino de Deus. 3.000 almas para o reino de Deus. Naquele momento aumentou. Qual é a obra do Espírito Santo? O que ele faz? Leia em Mateus, capítulo 12, verso 27 e 28. Também em Lucas, capítulo 11, 19 ao 20, são as mesmas passagens, porém Jesus usa a expressão dedo de Deus como sendo Espírito de Deus e são a mesma coisa. Então, quando Deus diz que ele escreveu nas tábuas de pedra com o seu dedo, então é o Espírito de Deus que as escreveu os mandamentos na tábua. Então veja em Hebreus capítulo 10, do verso 15 ao 17, o Espírito Santo quer escrever as leis em nossos corações e na mente, não mais em tábuas, mas no nosso coração e mente. Provérbio capítulo 3, verso 1 ao 3. A obra do Espírito Santo é escrever a lei de Deus em nossos corações e nos convencer do pecado, como está em João capítulo 16, versos 5 ao 11. E o que é pecado? A transgressão da lei, capítulo 5, verso 12 e 14. Veja comigo os seguintes textos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Salmo 119, 142. Mas, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo guiará a nós até a verdade. E a Bíblia também nos diz que a verdade é Jesus, a palavra e a lei de Deus. A quem Deus dá o Espírito Santo? O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 29. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Hebreus, capítulo 3, 15. Jesus dizia: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, 31 e 32. Então, meus queridos, reflita no que estudamos hoje, no significado do Espírito Santo, qual é o seu objetivo, o trabalho aqui na Terra. Vimos que no dia de Pentecostes eles receberam no Monte Sião o Espírito Santo, mais uma festa do santuário sendo cumprida perfeitamente. As 4 festas já foram cumpridas: a Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. A 4ª festa
As 3 primeiras festas do santuário representavam a fase que Jesus faria aqui na terra, e vimos agora a 4ª festa, Pentecostes, que representa a primeira obra de Jesus no céu, cumprindo sua promessa que mandaria um conselheiro em seu nome. Esse seria o nosso Consolador, é o Espírito Santo, e ele nos ensinaria todas as coisas, nos conduzindo a toda a verdade, que é Jesus e a sua palavra, a Bíblia. E isto só seria revelado àqueles que amam a Jesus e o obedecem. E o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo que o próprio Jesus tem dito. Por isso, meu amado, peça o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, como no dia de Pentecostes foi derramado e muitos foram batizados e separados como povo de Deus. No próximo estudo, estudaremos a 5ª festa das trombetas, essa que será o aviso de Deus, que está chegando o dia do juízo, o julgamento de Deus. As festas são profecias que se cumpririam até a volta de Jesus. Então, vamos estudar para vermos em que período estamos hoje. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que assim que possível estarei respondendo a todos. E se inscreva aqui no canal para continuar nosso estudo. Ative o sininho para você receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Deixe seu like, isso sinaliza que você gostou do vídeo, que o vídeo foi útil para você, para darmos mais continuidade ao nosso estudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.